Irmãos, chega um momento na vida do crente que o crente tem que ser mais profundo nas coisas de Deus. Chega um momento que nós temos que entender, que nós temos que nos aprofundar mais no conhecimento das Escrituras, daquilo que Deus planejou. Nós temos que passar a ter a mente de Cristo e se aprofundar e ter momentos de revelações pessoais com Deus. Tem coisas que Deus quer falar no nosso íntimo, tem coisas que Deus fala para nós, que não é para a gente falar para outras pessoas. Tem coisas que Deus explica para você, que se você vai tentar explicar para outras pessoas, você não vai conseguir, porque Deus está explicando é para você. Traduz aí, em nome de Jesus. Senão outra pessoa traduz. Senão, aí Deus, pastor, fica ligado em tudo, eu tenho que concentrar aqui. Aí o que acontece? Deus fala com você coisas que Ele quer revelar para você. Porém, o que Deus trouxe ao meu coração na segunda-feira, e eu fiquei a semana toda, ainda ontem, conversando com alguns irmãos, na sexta-feira, conversando com alguns irmãos, tentando entender uma explicação daquilo que eu vou explicar para você daqui a pouco. Nós temos que nos aprofundar mais e entender as coisas espirituais, porque nós temos que entender que nós estamos numa batalha espiritual. Nós temos que entender, você precisa entender, você bonitinho, bonitinha de Jesus, você está no meio de uma batalha. Você está no meio de uma guerra. E uma hora você pode ser atingido. Uma hora você pode ser, machucado, ferido, sem saber que você está numa guerra. Sem saber que não foi uma bala perdida, foi uma bala com alvo. E eu e você é o alvo do inimigo. Contudo, Deus está ao nosso lado. Contudo, o Senhor nos defende, o Senhor está conosco para nos proteger de tudo aquilo que Ele trama contra a nossa vida. Eu gostaria de compartilhar com vocês um ponto que eu acho muito importante. É que o diabo quis, o texto que nós lemos, a Bíblia diz que Satanás usurpou ser semelhante ao Altíssimo. Ele quis desejar de Deus. Ele desejava o que ele desejava da parte de Deus. No meu coração, o texto foi: em que o diabo desejava ser semelhante a Deus? Você já se perguntou disso? Em que o diabo desejava ser semelhante a Deus? Coloca aí, Igor. A Bíblia diz lá em Ezequiel no capítulo 28, o Senhor vai falar, e eu quero que vocês prestem atenção. A leitura é extensa, porém se faz preciso, para que você entenda, e que você reflita comigo. Ezequiel 28:12 diz assim: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, e dizeis: assim diz o Senhor Deus, tu és o selo da perfeição, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Estava no jardim do Éden, estava no Éden, jardim de Deus. Cobriste de todas as pedras preciosas, o sardônio, topázio, diamantes, berilos, ônix, jaspe, zafira, esmeralda. Os teus engates, os adornos eram perfeitos, tudo de ouro. Num dia em que foste criado, foram eles preparados para ti. Eu te estabelecerei como querubim da guarda ungido. Estava no monte santo de Deus, andava entre as pedras afogueadas. Perfeito era no teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei nas profundezas, fora do monte de Deus, e farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Até aqui, porque a leitura é muito extensa. Então nós vimos aqui, que no primeiro, lá em Isaías, Deus diz que o diabo usurpou.
tranquilo, a gente fala o começo do diabo, mas nós vamos terminar com Jesus Cristo, porque eu sou um pastor que fala muito pouco do diabo. E aqui tem esse negócio, o diabo tá aqui, você vê que eu não falo do diabo, é muito difícil. Quem fala de Jesus, mas às vezes é necessário. Lá Deus fala que o inimigo usurpou, dizendo a você, subirei nas mais altas alturas e serei semelhante ao Altíssimo. Em Ezequiel, quando Deus faz uma profecia usando o profeta Ezequiel, usando o rei de Tiro para figurar o diabo, ele diz assim, tu eras. É interessante que ele diz, primeiro, tu estava no jardim do Éden. Tu estava no jardim, plantado no Éden. Deus fez o jardim, Deus fez o Éden e colocou o jardim e o diabo estava lá. O diabo estava lá. E a Bíblia diz que ele andava fogueado com todas as pedras preciosas. Ele tinha riqueza, sabedoria, entendimento. Era perfeito no céu quando foi criado. E a Bíblia chama ele de querubim ungido, classe única do céu. Então ele tinha glória. Aí você pode pensar assim, pastor, o que é que o diabo usurpava ser igual a Deus? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e o mundo, muitas pessoas por aí dão glória para o diabo. E eu fiquei me perguntando, eu fiquei buscando resposta. A Bíblia diz que ele estava no jardim do Éden, versículo 13, estava no Éden, coberto de todas as pedras preciosas. Querubim ungido, a palavra querubim, em uma das palavras do hebraico, quer dizer próximo. Ele era próximo de Deus. Era perfeito, Deus fez ele perfeito. Deus não criou o mal brotou no coração do diabo. Deus criou o diabo perfeito, mas ele teve orgulho no coração. Quer dizer, tem muitas pessoas por aí, igual um tal de infeliciano, que diz que o inimigo, os demônios, os anjos não tem, são como robô, não tem, sabe, o intelecto de pensar, de raciocinar, de escolher. Não, os demônios pensam e pensam melhor do que eu e você, tem sabedoria muito mais do que eu e você, então ele pensa, ele tem intelecto. É interessante, irmãos, que quando nós falamos dos anjos, isso é uma coisa também que nós devemos esclarecer, depois eu volto aqui, é quando nós, aqui, às vezes aparece nos louvores, aparece anjo com asa, eu vi que aqui tinha hoje. A gente tem aquela tendência de colocar, falar que o diabo está na verdade, eu não quero me achar aqui não, mas a gente tem que aprender, as irmãs aí que vão ser ungidos, que sonham ser missionário, aprenda da maneira certa para não passar vergonha no púlpito. Anjos não têm asas. Anjo não tem asa. A palavra anjo quer dizer mensageiro, malach, aquele que leva a mensagem. Mas pastor, anjo quando se apresenta na Bíblia, não apresenta com asa. Se apresenta como homem, formato de homem. Mas pastor, lá em Isaías, não diz que, Isaías 6, que o Senhor viu o trono do Senhor e os serafins voavam, cada um tinha 6 asas, com 2 voava, com 2 cobria os ossos, os olhos, com 2 cobria os pés. Mas a Bíblia diz que ali era serafim. E serafim é outra classe de anjo, que assiste diante de Deus, quer dizer, aqueles que ardem em chama, eles estão diante do trono de Deus, e a glória de Deus invade a vida deles, eles são seres que são ardentes em fogo. Glória a Deus. Glória a Jesus, meu Deus. Aí entenda, às vezes as pessoas dizem, vejo o anjo voando dentro da congregação, vejo o anjo voando com um cântaro na mão, é claro que sempre diz que o poeta tem a licença poética, né? Tudo bem. Mas o anjo não tem asa. Pelo menos o que o Senhor envia para nós não tem asa. E muito mais quando a pessoa vendo um anjo aqui voando com as asas batendo aqui dentro. Eu digo, Jesus.
Às vezes os anjos entram aqui e a gente nem sabe que é anjo. A Bíblia diz que nós recebemos anjos e nem reconhecemos porque tem forma de gente, de pessoa. Aleluia. E a Bíblia diz que os anjos de Deus assistem culto conosco. Eles estão aqui cultuando a Deus conosco. Sabe por quê? Porque nós temos anjos que andam ao nosso derredor, nos guardando, nos protegendo. E quando nós entramos aqui, ele entra para adorar a Deus conosco. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. A outra coisa é que o diabo está no inferno, fazendo reunião contra a sua vida, pastor Sandro. Lá no inferno. E que o diabo é o rei do inferno, é o chefe do inferno. E está lá cutucando as pessoas, irmãos. O diabo não está no inferno. Não quer ir para o inferno. E aprenda uma coisa. Para o inferno que você está pensando, ele nunca vai. Eu vou dizer, o diabo não vai para o inferno. Pelo menos o que você está pensando. A Bíblia diz que o inferno e Satanás será lançado num lago de fogo. Quando o diabo for, o inferno vai junto com ele para o lago de fogo, que é a segunda morte. Glória a Deus. Mas ele nunca vai entrar no inferno, nesse inferno, porque o lago de fogo é o inferno do inferno, é o inferno do inferno. Ele vai para o pior que você está pensando. Só que ele não está lá no inferno. A Bíblia diz sim que tem anjos presos no abismo, que o Senhor não soltou, porque se esses anjos tivessem solto, estaria fazendo desgraça pior do que muitos demônios estão fazendo aí. Então o diabo usurpava ter algo de Deus, ser semelhante ao Altíssimo, de forma que ele não alcançou. E o que, pastor? É bom a gente pregar e deixar aquele negócio, porque vocês vão ficar prestando atenção assim. Quando é que o pastor vai chegar? Porque ele quer falar com isso. E eu vou correr porque o tempo exige isso. Entenda uma coisa. Lá em João capítulo 14, versículo 30, Jesus diz assim: vamos embora, porque aí está vindo o príncipe do mundo. E eu não tenho nada nele, ele não tem nada em mim. Ele estava se referindo ao diabo, dizendo assim. Ele disse para o discípulo, ele estava estudando o discípulo. De repente ele parece que ele olha e vê no mundo espiritual que o diabo está se aproximando, o príncipe daquele mundo. E ele diz para o discípulo, vamos embora, porque aí vem um príncipe do mundo e ele não tem nada em mim. Ele não tem nada de mim. Nada de mim nele. Aí já é um sinal para você, para entender onde é que eu vou chegar. Pastor Sandro disse, Jesus falou assim, olha, aí está vindo, eu vou parafrasear o texto. Aí está vindo o diabo. E ele está vindo, não tá, vamos embora, porque ele não tem nada em mim. Ele não tem nada de mim nele, não tem nada de mim nele. Nada. Mas aqui tem uma igreja que tem tudo de Deus. Aleluia, Jesus. Uma igreja que foi comprada, uma igreja que foi restaurada. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. A imagem e semelhança de Deus. Igor, põe aí, Igor. Gênesis capítulo 1, versículo 26 em diante. Gênesis 1, 26 em diante. Eu vou revelar. O Espírito Santo de Deus vai revelar. Gênesis 1, 26 diz assim: então disse Deus, façamos o homem a nossa, conforme a nossa, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, conforme, e Deus o criou macho e fêmea. Deus o abençoou e disse: multiplicai, frutificai, enchei a terra, sujeitai a terra, domine sobre os peixes do mar, domine sobre tudo. Aleluia. Aleluia. Você não entendeu. Você não entendeu. Quando Deus foi fazer o homem, e aqui vem uma revelação e uma crença pessoal. Você pode discordar, os obreiros, os pastores, pode discordar. Eu sou aberto para isso. É uma crença pessoal minha. Quem tem deleite de ler a palavra de Deus, pode discordar. E depois, se você tiver outra, pode falar comigo.
eu tenho para mim. O inimigo tinha glória, a Bíblia diz que ele andava, ele era próximo de Deus. Deus criou o diabo à perfeição. Quando alguém queria ver algo assim perfeito no céu, ele não mostrava Jesus. Não mostrava Jesus, porque Jesus é Deus. Aleluia. Jesus não é criação, Jesus é Deus. Aleluia, Deus. Mas Jesus, que é Deus, Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, apontava para Satanás, adversário. Formoso foste na tua criação, perfeito na tua criação. Tu andava em pedras preciosas, tu eras coberto de ouro, tu estava no meio do jardim do Éden. Parece que sabe, Deus está mostrando algo maravilhoso nele. Até que se encheu o teu coração de orgulho, soberba, porque tem coisa que quando Deus dá, irmãos, tem pessoas que quando Deus dá, ele fica soberbo, ele fica cheio de si, ele parece que ele mais pisar no chão, porque Deus deu, irmão. Quando Deus te dá, e Deus vai te dar, lembra que foi Deus que te deu, exalta a Deus, glorifica a Deus. Glória a Deus. Permanece humilde na presença do Senhor, permanece humilde. Glória, meu Deus. A humildade é algo que agrada o coração de Deus. Foi a soberba, foi o orgulho que entrou no coração do diabo. Aleluia. Irmãos, quer ser abençoado? Seja humilde. É verdade, Jesus. Deus tem prazer nos humildes. Mas o soberbo Deus coloca de lado. Mas no humilde Deus acrescenta e acrescenta. E acrescenta e acrescenta. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Com tudo aquilo. Aí, eu já falei isso aqui algumas vezes e continuo falando. Parece que Deus fala, façamos o homem, Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem, o quê? A nossa imagem e semelhança. E ele vai dominar. Aí, parece que eu vejo o diabo lá. Imagem de Deus? A imagem do Altíssimo, eu estou aqui, olha eu. Olha eu. Aí ele diz assim, ele começa a falar eu podia falar aqui alguns anjos aqui, que a Bíblia não fala, mas tem gente que crê dessa forma. A Bíblia só dá algum nome de anjo, Arcanjo Miguel, Satanás, Gabriel. Agora Rafael não está. Fala mais aí alguns anjos aí. Que as pessoas inventam, tudo Azael. bem. Azael, Guilherme, Maria. sei lá, eu não estou brincando. Mas, tudo bem. Aí parece que eu vejo o inimigo assim, porque a Bíblia diz que ele fez uma revolta no céu e ele levou a terça parte, Apocalipse capítulo 12. Ele levou a terça parte dos anjos. Entra comigo na história. Parece que ele fica assim, olha, Deus vai fazer o homem, a imagem e a semelhança de Deus. E o homem vai dominar sobre todas as coisas. A gente está aqui. Eu não sei quanto tempo os anjos foram criados, mas a gente está aqui todos esses anos, essa eternidade, esse tempo todo, e a gente nada. Aí ele faz. Entenda uma coisa. Quando Deus, e aqui eu vou revelar para você. Quando Deus foi criado, a Bíblia diz lá em Jó, no capítulo 34, diz que Deus criou todas as coisas. E os anjos, quando Deus criou a terra, os anjos contemplavam a criação. Lá Jó 38, ele fala, Jó, onde estavas tu? Quando eu criei todas as coisas. E os anjos batiam palma. E eu fui pesquisar, e aquele negócio já não bate. Outras igrejas por aí. Porque lá diz que tem umas igrejas por aí que diz que os anjos foram criados depois do homem. Lá em Jó diz que os anjos batiam palma quando Deus criava a terra. Quando Deus criou os anjos, Deus falou para os anjos, haja. Anjos são criaturas criadas assim. Você, como os peixes. Como os animais, haja. Aleluia. Haja anjo assim. Haja anjo assim, mirite assim. Haja, faça. Aconteça, apareça agora. Aconteça, apareça. Só que quando Deus foi criar o homem. Aleluia. 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 Glória a Deus.
Deus pegou com a sua própria mão, modelou o homem. Aleluia. Modelou o homem, formou o homem. Aí o que é que Deus fez? Deus pegou do seu espírito, soprou, Deus pegou de Deus, e colocou em mim, e colocou em você. Nós temos Deus dentro de nós. Aleluia. Deus soprou da parte dele, o Espírito de Deus soprou sobre nós, irmãos. Aleluia. Todo homem tem o Espírito de Deus. Seja crente ou descrente, todo homem tem o Espírito de Deus. Só que o Espírito, na vida do ímpio, ele está... Eu fui buscar várias palavras, eu não escrevi ali. É como se tivesse... não está ativo. Deus não permite ele ativar, porque ele está... Quando o homem volta para Deus, a Bíblia diz que o nosso Espírito testifica o Espírito de Deus, que somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Aí quando o inimigo entende isso, aí você entende uma coisa: o diabo não tem Espírito de Deus. Jesus, glória a Deus. Semelhança, vem cá, como ser semelhança de Deus? Deus tem olho, Deus tem pé, Deus é Espírito, irmão. Deus é Espírito. O inimigo tinha tudo, mas não tem o Espírito Santo de Deus que habita em mim, que habita em você. Espírito de Deus, aleluia. Glória a Deus. Meu Jesus. Não tem o Espírito de Deus. E isso é uma revelação maravilhosa. Porque nós temos que valorizar o que está em nós. Daqui a pouco eu vou entrar nisso. Ele não tem. O que ele usurpava, o que ele queria ser, é semelhante a Deus, é ter o Espírito de Deus. Não é ser mais, é ser semelhante. É ter Deus, é ter a semelhança de Deus, que é o Espírito de Deus, porque intelecto ele tem, Espírito ele é, poder ele tinha, uma glória ofuscada ele tem. E quem dá glória para ele, no fim, vai se ferrar com ele. Mas quem dá glória para Deus, porque a glória é dele, tudo é para ele, para a glória dele, vai estar com Deus. Aí me veio essa reflexão na minha mente. E eu disse, meu Deus, por isso que Jesus falou assim, ele vem aí, mas ele não tem nada de mim. O que eu tenho, ele não tem. Ele não tem um espírito. Ele não tem um espírito. Aí Jesus olha para o discípulo. Veja bem, quando Deus criou o homem, o Espírito ficou... vamos falar assim... deixa eu ver aqui uma coisa. O Espírito ficou neutralizado. Como se tivesse neutralizado. Não é neutralizado no sentido... É neutralizado por causa do pecado. A Bíblia diz que o pecado afasta o homem de Deus. O pecado impede o agir de Deus na nossa vida. Então há um pecado ali, não tem como Deus agir. A não ser se Deus usar da sua graça e misericórdia, como ele usou. Comigo e com você. É verdade. Glória a Deus. Mas onde há pecado, Deus não habita. É verdade. A não ser quando a glória dele vai lá e busca a graça dele, a misericórdia dele. Aleluia. Aí o homem pecou. Quando o homem pecou, o Espírito de Deus que estava no homem ficou lá. Aí na história do tempo, no Kairos de Deus, no tempo de Deus, Deus usa o profeta Joel dizendo assim: porque nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os filhos dos vossos filhos profetizarão, os velhos sonharão, os jovens terão visão. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aleluia! Aleluia! Aí vem Jesus. Jesus se aparece e Jesus é a manifestação de Deus na terra. A Bíblia diz que ele se manifestou e vimos a glória dele como a glória semelhante de Deus. Aleluia. A semelhança de Deus, o Espírito de Deus, a glória de Deus, o próprio Deus encarnado na terra. Aleluia, Jesus. Aí Jesus diz assim, Glória. lá em João 17:15, ele diz assim: olha, eu tenho que ir, porque se eu não for, o Espírito Santo, o Espírito da verdade não pode vir. O Espírito que vos guiará em toda a verdade. Eu tenho que ir. Nós tivemos aqui
o feriado aqui de Ascensão, Jesus Cristo morreu, ressuscitou no terceiro dia, depois de 40 dias, ele subiu, e ele disse: ficai em Jerusalém. Atos capítulo 1, ele diz assim: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Revestido de poder. Revestido de poder. Revestido da glória de Deus. Aí a Bíblia diz que os discípulos ficaram orando, buscando. 10 dias depois, Pentecostes daqui. Essa semana tem outro feriado, é o feriado de Pentecostes. Pentecostes é a descida do Espírito Santo sobre a terra, sobre os homens. No Velho Testamento, o Espírito vinha sobre os profetas, sobre os homens de Deus e voltava. Mas Jesus fez uma promessa. E Ele tem promessa para a nossa vida. As promessas de Deus não falham. Ele disse: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E a Bíblia diz que estavam todos eles reunidos no mesmo local. De repente veio do céu um vento impetuoso, veio e tomou sobre todos, e todos falaram em línguas e foram cheios do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Cheio do Espírito Santo de Deus. Nós temos o que o inimigo não tem. E sabe o que acontece, irmãos? Sabe o que acontece? Eu estou encerrando já. Sabe o que acontece? Porque eu falei que todo homem tem o Espírito Santo de Deus. Eclesiastes 12 diz que quando o homem morre, volta à terra, mas o Espírito volta para Deus que o deu. E a alma? A alma vai para o inferno ou vai para o céu? A alma somos nós, somos nosso psique. É eu e você. O Espírito foi Deus que nos deu. O Espírito dele. De Deus está em nós. Glória a Deus. Só que no Novo Testamento, a Bíblia diz que nós não nascemos da carne. Nós nascemos da água e do Espírito. Glória a Deus. Isaías 49, versículo 15. O Senhor fala assim: Sião diz: o Senhor se esqueceu de nós. O Senhor já não lembra mais de nós. Aí Deus diz assim: fala para o meu povo: pode uma mãe que amamenta o seu filho se esquecer do seu filho que amamenta? Todavia eu, Senhor, não me esqueço. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Nós estamos no dia da mãe. O único amor que Deus compara na terra, o amor dele é o amor de mãe. Nessa passagem Deus está comparando o amor de mãe próximo, mas muito longe, o amor de Deus comigo e você. Nós nascemos do Espírito de Deus. Aleluia. Deus fala para Israel: ó Israel, quantas minhas entranhas, quantas dores eu sinto nas minhas entranhas quando eu vejo as tuas lutas, as tuas dificuldades. Eu sinto dores das minhas entranhas, como uma mãe que sente quando um filho está passando por luta, por dificuldade. Se a mãe pudesse dar o corpo dela, se a mãe pudesse estar no lugar daquela criança que está no hospital, cheio de aparelhos, cheia, a mãe diz assim: olha, Deus põe, tira dele, põe em mim. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Assim Deus estava falando para mim e para você. Quando nós estamos passando por luta, por dificuldade, Ele sente as nossas dores. Glória a Deus. Ele sente as nossas dores. Ele sente as nossas dificuldades. Mas a Bíblia diz que quando veio o Espírito Santo sobre a igreja tomou coragem. A igreja se levantou para pregar o Evangelho, para expulsar demônio, para curar os enfermos, para vencer o diabo. Aleluia! Aleluia, Jesus. Irmãos, saiba de uma coisa: tem muitos crentes, tem muitas pessoas que ainda estão com o espírito parado. Hoje, em nome de Jesus, Deus quer que você se envolva com Deus, se entregue verdadeiramente, que você clame pelo revestimento de poder, de avivamento do Espírito de Deus na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. O que nos faz vencer, o que nos faz avançar, o que nos faz ter fé de marchar, o que nos faz ter coragem de encontrar pessoas endemoniadas até o fio do cabelo, pastor, o que nos faz é estar cheio da presença do Espírito Santo. O que nos faz avançar, o que não nos deixa prostrar
falado é o Espírito Santo. Mandará. Que está em Deus. E que quer se manifestar em você em nome de Jesus.